Existe um perfil de pacientes que chegam ao meu consultório por causa da low carb, mas que saem com indicação de comer mais carboidratos. Hoje a gente vai falar das situações em que essa estratégia não é indicada, já que existem pessoas que realmente não precisam dela. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. No intervalo de 2 dias, eu atendi uma paciente em consultório e respondi a uma leitora na área de membros do meu blog com dúvidas muito semelhantes que me fizeram pensar que se as pessoas não estão entendendo exatamente o que eu quero dizer é porque talvez eu não esteja comunicando de forma adequada. Deixa eu explicar para vocês. Tem muita gente que precisa mudar o estilo de vida. A grande maioria da população ou tem obesidade, ou tem sobrepeso, ou tem diabetes, ou pré-diabetes, ou resistência à insulina, ou síndrome metabólica. Num estudo americano, isso corresponde a 88% da população. Então, a gente acaba enfatizando muito a utilidade de uma estratégia como a dieta low carb, que sabida e comprovadamente pode ajudar a reverter todas essas condições. Mas a gente não pode esquecer dos outros 12% da população, eles existem. Exatamente, eles existem. E aí, muitas dessas pessoas que são saudáveis, que têm uma composição corporal adequada, acabam ouvindo os nossos podcasts, lendo as postagens do blog e achando que elas precisam seguir uma dieta low carb para ser saudável, ou ainda que se elas não seguirem uma dieta low carb, elas poderão vir a desenvolver diabetes ou resistência à insulina, enfim, problemas de saúde. E pessoal, isso não é verdade. Eu lembrei agora de uma amiga minha muito querida que sempre foi bem magra, não exageradamente magra, mas magra, saudável, com uma boa composição corporal e também bastante ativa fisicamente. Então, ao contrário de mim, ela sempre teve essa vontade, essa disposição de ir para a academia, de estar em movimento, correr, e hoje ela se tornou realmente corredora, já ganhou aí vários campeonatos de corrida e treina de uma forma consistente, diariamente, quase que diariamente, e bem intensa. Ela tem uma dificuldade de não conseguir ganhar peso, porque a intensidade dos treinos dela, com o estilo de alimentação saudável que ela já mantém, faz com que ela tenda a perder muito peso, o que, no caso, não é desejável. Então, ela tem uma alimentação que não pode ser muito baixa em carboidrato, porque se ela fizer uma dieta low carb, mesmo que moderada, ela vai emagrecer demais e até não vai conseguir ter a performance que ela precisa na atividade física que ela faz. E aqui é importante a gente ter em mente que é possível ter uma dieta saudável com alto carboidrato. Que é justamente o caso. Então, eu não estou falando que ela vai sair comendo uma dieta cheia de alimentos ultraprocessados, açúcar, farináceos. Não, não é essa a intenção. É uma pessoa que se alimenta de uma forma saudável, mas que come risoto, que come macarrão, que come eventualmente uma sobremesa em quantidades normais, né, sem exageros, e que mesmo assim, por conta do grande volume de atividade física, precisa ficar muito atenta à ingestão calórica. E aí eu já posso escutar alguns de vocês dizendo, não, peraí, então eu não entendo mais nada. Se a gente restringe carboidrato e consegue emagrecer e consegue melhorar de vários problemas de saúde, não é o excesso de carboidrato que causa esse monte de problemas de saúde? Eu escrevi uma postagem há exatos 10 anos sobre isso no blog, a referência vai ser enviada por e-mail para quem tiver inscrito em drsolto.com.br/podcast. E nessa postagem eu explicava algo que eu acho que vale a pena a gente revisitar aqui com vocês. Para isso, eu usei uma analogia na época.
Quando uma pessoa está com dor de cabeça, essa dor costuma passar com aspirina. Isso significa que a causa da dor de cabeça é a falta de aspirina no corpo? Claro que não, né? Mas é o mesmo tipo de pensamento que está por trás da seguinte afirmação. Quando uma pessoa está obesa, restringir carboidratos costuma resolver o problema. Japoneses comem arroz, que é um carboidrato, mas não são gordos. Isso significa que não é necessário restringir arroz para perder peso. Pessoal, é a mesma falácia lógica que eu falei acima da aspirina. Aquilo que a gente usa para resolver um problema não precisa ser necessariamente a causa do problema. Dificilmente uma pessoa engorda porque comeu exagero de arroz, né? É um conjunto de hábitos ao longo de muito tempo e excesso de outros tipos de carboidrato que faz com que a gente ganhe muito peso. Perfeito. Então as pessoas não engordaram porque comeram muita fruta, muito arroz, muita batata doce. Normalmente elas ganharam peso depois de anos de abuso de açúcar, farináceos como pães, bolos, tortas, também refrigerantes, doces diversos, no contexto de uma genética desfavorável, porque a vida não é justa. Nós temos um episódio, número 62 aqui do podcast, cujo título era Magro de Ruim, e nesse episódio a gente explica que existe um percentual da população que não engorda, mesmo comendo mais do que deveria, das coisas que não deveria. Mas a maioria de nós, e sobretudo aqueles que têm uma genética desfavorável, sim, se fizerem um abuso por muitos anos de alimentos processados, ultraprocessados, doces, farináceos, vão ganhar peso. Muito bem, uma vez que a pessoa tem acumulado gordura visceral e agora é pré-diabética, diabética, bem, aí a restrição de carboidratos, até daqueles que são saudáveis, como batata, batata doce, arroz, pode ser necessária. Então, é importante que fique claro que uma pessoa saudável, com uma composição corporal normal, não vai desenvolver diabetes porque ela não está seguindo uma dieta low carb. E para explicar melhor o que eu quero dizer, vamos revisitar a pergunta que foi feita para mim essa semana lá na área de membros do blog. Tenho uma dúvida. Ingerir carboidratos durante os treinos longos, 3 horas ou mais de ciclismo, pode produzir picos de glicose e insulina? É seguro? Sigo low carb, mas durante o exercício aeróbico de longa duração me sinto melhor consumindo carboidrato. Não sou diabética, meu pai era. Sigo low carb por saúde e estilo de vida. Bem, vamos lá então. Ingerir carboidratos pode produzir picos de glicose ou de insulina? Pessoal, ingerir carboidratos sempre vai produzir picos de glicose ou de insulina. E a próxima parte foi a que mais me chamou a atenção. A pergunta: é seguro? Toda a humanidade, todas as pessoas saudáveis da humanidade, quando consomem carboidratos, têm picos de glicose e insulina. Isso não é apenas seguro, isso é absolutamente normal. E não é o consumo de carboidratos e não são os picos de glicose e de insulina que aumentam a chance de você vir a desenvolver diabetes no futuro. Eu entendo a preocupação da leitora, porque ela coloca ali que o pai dela era diabético e a gente sabe que isso é um fator de risco para que a pessoa venha a desenvolver diabetes. Mas, repito, o que vai fazer com que a gente desenvolva diabetes no futuro não são os picos de glicose e de insulina que a gente tem ao consumir carboidratos. O que vai produzir um quadro de diabetes é o acúmulo de gordura visceral, em geral, acompanhada de pouca massa magra. Então, o que a gente herda, do ponto de vista genético, é uma tendência a acumular gordura visceral, preferencialmente, mais gordura dentro da barriga do que fora. Mas para que esse diabetes aconteça, este acúmulo de gordura visceral tem que acontecer. E se você consumir carboidratos saudáveis, naturais, não refinados, aqui eu me refiro a frutas e não apenas moranguinho e abacate, mas por que não banana e manga? Me refiro a tubérculos como batata, não apenas batata doce, mas batata inglesa, mandioca,
E mesmo para pessoas que não têm problema de saúde e não têm tendência para ganho de peso, até mesmo, por que não, o consumo de macarrão ou o consumo de tapioca, isso por si só não vai causar diabetes. Agora, se você é uma pessoa que tem genética para ganho de peso, está consumindo macarrão, tapioca, está engordando, bom, o engordar lhe coloca em risco para doenças metabólicas. Então, respondendo de forma bem objetiva a essa pergunta muito boa, as pequenas elevações de glicose ou de insulina que fatalmente ocorrerão após o consumo de qualquer carboidrato são seguras para alguém que é metabolicamente saudável. Quanto mais no contexto que estava sendo perguntado, que era durante treinos longos de 3 horas ou mais, onde obviamente esses carboidratos estão sendo consumidos. Veja, vocês já nos ouviram falar aqui que não é necessário consumir carboidratos para performance esportiva. E é fato que tem gente treinando e competindo para maratonas, ultramaratonas, Ironman, em dieta cetogênica, praticamente sem carboidratos. Isso não significa o fato de que é possível competir sem carboidratos, de que seja necessário competir sem carboidratos, da mesma forma que não é necessário competir com carboidratos. Então, o ponto é, ela diz assim, durante o exercício aeróbico, me sinto melhor consumindo carboidratos. Então, obviamente, ela deve consumir carboidratos, porque ela não é diabética, ela tem uma composição corporal adequada e ela não tem síndrome metabólica, resistência à insulina. Não tem um motivo para estar restringindo tanto assim os carboidratos. Eu lembrei que a gente tem até um episódio no Podcurso sobre esse assunto. É o episódio 45, chamado Exercícios, Performance Esportiva e Ganho de Massa Magra. Nesse episódio a gente fala qual é o efeito da low carb na performance esportiva, se pode ajudar ou atrapalhar. Também se é possível preservar a massa magra em low carb e qual é a melhor estratégia para ganho de massa magra. Então quem está lá no Podcurso é o episódio 45 do módulo E. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser a dúvida também de quem está nos ouvindo. Você é magro, né? Hoje em dia você é uma pessoa magra com uma boa composição corporal e ainda faz low carb. Por quê? É necessário? Então, vamos lá. Um dos motivos para fazer low carb depois que você já emagreceu é para você não ganhar de volta o peso perdido. Sobrepeso e obesidade, pessoal, são condições crônicas. Por quê? Porque uma vez que você já teve um excesso de peso, isso desloca o set point. O que é o set point? O seu corpo passa a pensar que, digamos, 100 quilos é o seu peso normal. E aí, se você perdeu 25 quilos, para o seu cérebro, você não está com 75, você está com menos 25. E esses 25 precisam ser recuperados. Por isso, é extremamente equivocado imaginar que você vai fazer uma intervenção, uma dieta, digamos assim, com início, meio e fim. Perdi o peso que eu precisava, então eu posso voltar a comer normalmente. Quem fizer isso está fadado a recuperar o peso perdido. E esse é um dos grandes apelos que eu vejo na low carb. Por quê? Por ser uma estratégia com comida de verdade e na qual não é preciso passar fome. Então é algo que pode ser adotado e abraçado como estilo de vida. Tá, mas você fugiu da resposta. Eu quero saber por que você hoje em dia faz low carb. Então, para quem não sabe, do máximo de peso que eu já tive, que foi 90 quilos, eu hoje estou com 68, então são 22 quilos a menos. E eu já percebi que quando eu começo a comer carboidratos saudáveis de forma liberal, e eu já fiz esse teste mais de uma vez, então batata, batata doce, mandioca e todo tipo de fruta, eu tendo a ficar numa faixa de uns 74 a 75 quilos,
que está bem para minha altura, eu não tenho nem sobrepeso com este peso, mas não é a composição corporal na qual eu me sinto melhor e que eu desejo ter. Então eu uso como uma estratégia para preservar uma composição corporal que eu conquistei. Então esse é um dos motivos para fazer low carb. Mas tem outro motivo igualmente válido, que é simplesmente porque a pessoa se sente bem, porque sente energia, porque melhora problemas digestivos. Muitas pessoas referem melhora de outros problemas de saúde, como vocês também sabem. Então, a pessoa pode fazer low carb mesmo sem ter diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina. Mas aí é uma coisa opcional. E esta pessoa saudável que está fazendo low carb, porque sim, não precisa ficar com medo dos eventuais picos de glicose e insulina que ocorrerão se ela comer uma fruta ou se ela comer uma batata numa refeição. Assim como eu não fico. Quem convive comigo sabe que na maior parte do tempo eu mantenho uma dieta low carb. São 12 anos me alimentando assim, isso já virou um hábito. Mas se eu for num restaurante e tiver uma batata que acompanha um filé, muitas vezes eu vou comer aquela batata. Agora que nós estamos gravando o episódio no inverno e é época que tem bergamota, que vocês chamam de mexerica em outras partes do Brasil, eu não deixo de comer essas bergamotas só porque são frutas que são um pouco mais doces. Eu não sou diabético, eu não tenho resistência à insulina, eu não estou precisando emagrecer no momento. E é importante lembrar nessa área que low carb é um espectro. E é importante lembrar também que existem vários níveis diferentes de restrição de carboidrato. Quando a gente fala low carb, não significa zero carboidrato e não significa sempre very low carb ou cetogênica, que é uma dieta bem restrita em carboidrato. Em geral, se as pessoas que estão buscando saúde mantêm uma alimentação com base em bicho e planta, né, aquilo que a gente fala, que são uma variedade de vegetais e de fontes de proteína de boa qualidade, essa pessoa já vai estar fazendo uma dieta low carb pelo menos moderada e bem mais low carb do que a dieta ocidental padrão. Correto. E eu tendo a ver a low carb mais restritiva como uma intervenção terapêutica e, nesse caso, como qualquer remédio, a gente ajusta a dose à necessidade. Naturalmente, um paciente diabético vai precisar fazer uma versão mais restritiva do que uma pessoa que só está buscando saúde e pode fazer uma low carb moderada, bem mais liberal. E eu gostaria de salientar de novo, desculpa ser repetitivo, que uma dieta não precisa nem ser low carb, nem relativamente low carb, para ainda assim ser saudável. Eu estava comentando antes da gente começar a gravar que uns anos atrás saiu uma matéria sobre os Tsimane, que é uma etnia que mora na Amazônia peruana, se não me engano, e os Tsimane foram considerados as pessoas com os corações mais saudáveis do mundo, porque eles fizeram tomografia nesses pacientes e viram que praticamente nenhum deles tinha calcificação das artérias coronárias. E essas pessoas consumiam 70% da sua dieta na forma de carboidratos. Eu aposto que eles não passam o dia inteiro sentados no sofá trocando os canais da televisão. Exatamente. Assim como a pessoa que me perguntou no blog estava consumindo carboidratos no contexto de provas de ciclismo de 3 horas. Então a quantidade de carboidrato que a gente pode comer sem adoecer está muito ligada à quantidade de atividade física que a gente pratica. E outra coisa que eu posso apostar é que os Tsimane não estavam consumindo seus carboidratos na forma de Doritos ou biscoitos recheados. É uma população agropastoril que planta milho, planta mandioca, mas que também sobrevive de pesca e de caça, ou seja, era comida de verdade. Então, obviamente, quando eles comiam sua mandioca e seu milho, eles tinham picos de glicose e de insulina, como todo ser humano, mas isso não aumentava o risco deles ficarem diabéticos, porque não era Doritos e biscoito recheado sentado na frente da TV vendo Netflix. O contexto importa. Mas a mensagem de hoje é: low carb é ótimo, eu faço low carb há 12 anos, é uma estratégia terapêutica sensacional, mas nem todo mundo precisa seguir uma dieta low carb para ser saudável. Fazendo só um adendo aqui, porque eu lembrei de uma situação que também pode gerar dúvida. Existem pessoas que são magras, aparentemente magras, mas que têm gordura visceral,
Tem uma esteatose hepática que é diagnosticada por exames, mas ela não é visível, não é denunciada pela gordura abdominal aparente. Essas pessoas, elas vão se beneficiar de uma dieta low carb e talvez até precisem sim emagrecer um pouco para conseguir reverter a situação. Mas isso tudo entra na individualidade e precisa ser avaliado pelo médico. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.